coisa, tu sabe o que significa úlcera de pressão? Não sabe? Então, me acompanha, porque hoje é o assunto da nossa aula. Eu sou a professora enfermeira Juliana e hoje eu vou te acompanhar nessa trajetória para te saber um pouquinho mais sobre úlcera de pressão. Me acompanha. O que nós vamos ver então? Hoje a gente vai identificar fatores de risco, vai entender como reconhecer sinais iniciais, identificar precocemente as alterações na pele antes que a lesão de pressão se agrave. A gente vai aprender a realizar mudanças de decúbito e vai prevenir e promover o bem-estar. Adotar cuidados diários que protejam a pele e garantam a dignidade do idoso. Me acompanha. O que é úlcera de pressão, então? Também conhecido como SCAR, então antigamente, na minha época, né, de auxiliar em enfermagem, técnica em enfermagem, a gente falava muito de SCARA. Hoje a gente chama de lesão por pressão. Ou ainda, há bem pouco tempo a gente chamava de úlcera de pressão, agora é lesão por pressão. Ela é uma ferida que ela é causada pela pressão contínua. Então, quando tu tem uma pele fina, tu tem uma protuberância óssea, que essa pele ela vai ficar esmagada, ela vai ficar prensada contra uma protuberância óssea, esse tecido ele vai isquemiar. O que significa isso? Ele vai ficar sem oxigênio. Se vai ficando sem oxigênio, aquele tecido ele vai morrendo e vai abrindo uma ferida. Então, isso é a lesão por pressão. Pressionou, comprimiu aquele tecido ficou isquemiado sem oxigênio, vai abrir uma ferida. E essa ferida ela é bem difícil de achar, essa ferida tem que ser protegida, não pode esse idoso permanecer sobre aquele local, aquela proeminência óssea, não pode continuar pressionando aquela região se tu quiser que aquela lesão se consolide novamente. Então, por isso da importância da mudança de decúbito aí, tá? Então, essa pressão, ela reduz a circulação sanguínea no local, vai privar a pele e os tecidos do oxigênio e nutrientes, o que vai provocar, então, esses danos progressivos, desde vermelhidão até feridas mais profundas. E aí, galerinha, para infeccionar, aumentar a lesão, para comprometer a qualidade de vida do idoso, bem rapidinho. De novo, então, por que os idosos são mais vulneráveis para a úlcera de pressão? Primeiro, a pele deles é mais fina, ela vai perdendo a espessura, vai perdendo elasticidade e vai se tornando cada vez mais frágil e suscetível a danos. A circulação sanguínea ela é reduzida, então o fluxo sanguíneo ele diminui, dificultando o que é a oxigenação dos tecidos, principalmente nas áreas de pressão. E obviamente que o maior complicante aqui é a menor mobilidade, porque quanto maior a dificuldade de se mover sozinho, maior o tempo de leito ou de cadeira, que vai agravar ainda mais os riscos, que vai promover o quê? A lesão por pressão, por ficar muito tempo sentado ou por ficar muito tempo imóvel na mesma posição. Então, quais são os principais fatores de risco? Sim, tem fatores de risco. Mobilidade é a principal, né? Quanto mais imóvel o idoso fica, menos ele muda de posição, mais ele concentra a pressão em determinada área, maior a propensão dele a desenvolver uma lesão de pressão. Então, aí ó, mesma posição por muito tempo, uma alimentação inadequada que vai levar à desnutrição, então isso diminui os nutrientes no corpo, que vai favorecer a lesão do tecido, desidratação, incontinência urinária fecal. O que isso tem a ver? Fralda. Se a fralda ela fica muito tempo com urina com fezes, vai irritar a pele, vai lesar a pele, que vai promover o quê? A abertura do tecido por conta da irritação da própria urina e das próprias fezes. Diabetes é um problema sério. A diabetes ela vai complicar qualquer processo cicatrizatório. Por quê? Vocês já sabem, a pessoa que tem diabetes ela tem uma dificuldade aumentada de cicatrização. Por que o diabético ele tem uma dificuldade aumentada de cicatrização? Porque o que ele tem muito no sangue? Açúcar, a glicose. Se essa glicose está no sangue, ela inflama, ela irrita os vasos sanguíneos. E isso vai atrapalhar o quê? O processo de cicatrização, certo? Ele tem uma sensibilidade reduzida, significa que se ele estiver começando com uma lesão, uma ferida, ele não vai sentir da mesma maneira que uma pessoa que não tem essa sensibilidade. E outra coisa, repouso prolongado na cama. O idoso ele fica muito tempo na mesma posição, vai favorecer o quê? A pressão em determinadas regiões do corpo, e daí para abrir uma lesão é rapidinho. Então, este aqui são os fatores de risco. Então, quanto mais fatores de riscos presentes, maior a urgência em implementar medidas de prevenção. Quais são os locais aqui mais comuns das lesões? Vamos ver. Os locais mais comuns aqui, sacro, região coxígea, né? Porque o idoso ele fica literalmente aqui, o finalzinho da coluna fica sobre aquela região sacra, que é uma região bem mais fina.
Então, é o local predileto, digamos assim, para úlcera de pressão, região sacra. Calcanhares aqui, ó, e tornozelo, né? Às vezes o tornozelo ele fica aqui muito próximo, o idoso que ele fica muito de lado. Os maléolos, eles ficam se tocando aqui, que vai promover o quê? Lesão por pressão também. Quadris, ombro, cotovelo, inclusive orelha. Também acontece. Já peguei também idoso com úlcera de pressão no ombro. Quais são os sinais iniciais de alerta que vão fazer eu, levantar as orelhas e ficar mais atenta em relação à possibilidade da úlcera de pressão? Por exemplo, né? Fui dar banho de leite no idoso, lembrando, a gente já viu isso. A partir do momento que eu dou banho no idoso, já aproveito para avaliar o dorso, avaliar a pele, a integridade. Vou avaliar ali aquelas regiões de pressão para ver se não tem uma vermelhidão. Uma vermelhidão, que é uma vermelhidão persistente, que ela não diminui, a gente já considera uma lesão por pressão. Significa que esse tecido ele já está morrendo, ele já está sendo lesado e que dali para abrir uma ferida é rapidinho. Então, essa vermelhidão persistente, principalmente em cima de uma protuberância óssea, já é a lesão por pressão de grau 1. A gente vai ver ali quando eu te mostrar as fotos, entende? Ok? Então, área avermelhada que não desaparece após 30 minutos de alívio da pressão é o primeiro sinal de alerta. Tipo, opa, identifiquei uma vermelhidão, vi que está vermelho. Mudei, lateralizei o paciente, mudei a postura dele. Depois de meia hora aquele vermelhidão não passou, eu já vou considerar uma lesão de pressão do grau 1. Outro, dor ou desconforto no local. O idoso ele pode referir dor, ardor ou formigamento numa região específica. O Curitiba, o que acontece quando tu senta, cruza as pernas ou tu senta em cima da perna e fica um tempo na mesma posição? Não formiga? Não tem aquele formigamento? O que significa? Que a circulação daquele local já foi prejudicada. Imagina o idoso que ele fica muito tempo na mesma posição, que não é feito uma mudança de decúbito, lateralizar, mudar a posição dele de 2 em 2 horas. Então, tu imagina o que acontece. Aí tu associa que ele tem diabetes, tu associa que ele é naturalmente desnutrido, tu associa que às vezes ele é emagrecido, que ele está sob uma protuberância óssea. O que realmente tu acha que vai acontecer? Por isso que eu digo, a lesão de pressão, entre aspas, é um relaxamento do cuidador. Isso significa o quê? Que esse idoso ele não teve a sua posição mudada por muito tempo. Porque se eu mudo a posição do idoso de 2 em 2 horas e evito que esse idoso ele fique muito tempo na mesma posição em cima de uma protuberância óssea, inevitavelmente ele vai desenvolver lesão por úlcera de pressão, ok? Então, outra coisa, a pele está quente, está endurecida. Se não tocar, essa área apresentar uma temperatura diferente das regiões vizinhas ou textura alterada, também é um indicativo. Inchaço ou alteração de cor. Zonas arroxeadas, escurecidas ou com edema indicam que a lesão pode já estar evoluindo, ok? E aí aqui, galerinha, é bem importante, porque aqui a gente vai identificar os estágios da úlcera por pressão. Então, nós temos úlcera por pressão ou lesão por pressão, ou antigamente se falava escara, nós temos do estágio 1, do estágio 2, do estágio 3 e do estágio 4. A lesão por pressão do estágio 1 é aquele vermelhidão. Lembra que eu te falei? Identificou numa região de uma protuberância óssea um vermelhidão. Tu mudou a posição desse idoso e aquele vermelhidão em meia hora não sumiu, a gente já considera lesão por pressão do estágio 1. A pele ela ainda está íntegra, porém esse vermelhidão ele fica persistente. Ele ainda não tem a ferida aberta, mas dali para abrir é bem rapidinho. Se tu não cuidar, se não for tomadas as devidas providências, os devidos cuidados, ele vai evoluir para o grau 2, tá? Ele vai evoluir aqui para o grau 2. E o grau 2, ela já abre a pele. É uma ferida mais superficial, então tem uma perda parcial da camada superficial da pele, pode surgir bolhas ou abrasão. Então essa bolha ou essa abrasão, essa lesão aí da epiderme, assim, de uma região mais superficial, já abriu. Já é uma lesão por pressão do grau 2. Então, grau 1, vermelhidão, que não some depois de meia hora. Lesão 2, essa ferida ela já abriu, mas já abriu ali na parte da pele, na região mais superficial. E aí, a gente vai entrar, se continuar evoluindo daqui e nada for feito, ou seja, a lesão por pressão ela não aparece da noite pro dia. Tá? Toda a úlcera de pressão obrigatoriamente passou pelo estágio 1, pelo estágio 2 e foi evoluindo.
Então, uma úlcera de pressão aberta significa que se teve tempo de resolver, de promover, de cuidar e não foi feito, foi negligenciado, tá? Então, se nada for feito aqui, essa úlcera de pressão, essa lesão por pressão, ela vai evoluir para o estágio 3, que aí sim, aqui eu tenho uma perda profunda de tecido. Aqui eu tenho aqui na região da derme, no máximo ali do subcutâneo, enfim. Agora, do estágio 3, essa ferida ela é bem mais profunda, ela vai atingir tecido subcutâneo, mas não vai expor músculos e ossos, porque se tiver essa abertura dessa ferida e expor músculos e ossos, eu já estou no estágio 4. Porque a lesão por pressão, a úlcera por pressão no estágio 4 é uma lesão grave. Então, aqui é uma lesão extensa com exposição de músculo, de tendão ou de osso. Requer cuidados médicos urgentes. Aqui, às vezes não, provavelmente o idoso ele vai ter que ficar internado, tá? Então, conseguiu ver o músculo, conseguiu ver o osso na ferida, ele já tá numa úlcera de pressão do estágio 4. Vamos dar uma olhada aqui. Aqui eu trouxe para te ver, ó, desenho esquemático. Ó, eu tenho a úlcera de pressão grau 1, como eu te falei, ela fica vermelhinha aqui, ó, mas significa que ela já entrou em lesão. Esse tecido ele já tá morrendo, ele só não abriu ainda. A pele ela tá íntegra, tem essa vermelhidão que não desaparece a pressão. Pode haver alterações de temperatura, pode haver um endurecimento ou uma dor no local. Aqui é a grau 2, ó, ela já tá mais profunda. Então, já tem uma perda parcial da pele envolvendo a epiderme e ou a derme. Aparece como uma ferida superficial, uma úlcera ou bolha, certo? Aí aqui, ó, grau 3, eu já tenho um tecido subcutâneo comprometido. O que é o tecido subcutâneo? A gordura, né? Então, eu tenho uma perda total da pele, envolvendo todas as camadas da derme. Pode apresentar o tecido subcutâneo visível, mas não expõe aqui, ó, nem o músculo e nem o osso. Por quê? Porque se essa lesão ela for mais profunda e envolver a musculatura ou o osso, eu olho para dentro dessa ferida aqui, eu observo a musculatura e o osso, eu já estou numa úlcera de pressão pro grau 4. Então, aqui eu tenho uma perda total da pele, uma perda tissular extensa com exposição de ossos, tendões ou músculos. Pode haver tecido necrótico. O que significa tecido necrótico? Tecido morto. Ele chega a ficar preto, tá? O que eu trouxe aqui para te ver? Eu trouxe aqui para ti uma coisa bem interessante. É muito comum as pessoas se confundirem. Gente, essa aqui é uma das partes mais importantes da aula. Se eu não aprendi na faculdade, eu acho que as pessoas falham muito em não me explicar direitinho como é que funciona a úlcera por pressão, tá? E às vezes as pessoas acabam se enganando pelo senso comum. Pensa bem, se tu olha para uma ferida, para uma lesão, e tu olha uma úlcera de pressão assim, ela tá pretinha, o que tu vai pensar? Ah, isso aqui é uma casquinha, se tá com casquinha já vai cicatrizar. Não funciona assim. Isso aqui, sabe o que tá escondendo? Tá escondendo isso aqui por baixo, ó. Então, às vezes, essa região preta que tu tá vendo aqui, ela já tem uma úlcera de pressão, um buraco bem grande por baixo e ela tá escondendo. E a tendência é cada vez aumentar mais. Então, essa parte preta aqui fica obstruindo o local ali, tu não consegue visualizar, tu não consegue mensurar o grau dessa úlcera de pressão que está por baixo. E essa necrose aqui de coagulação, o nome dessa casquinha se chama necrose de coagulação, ó, tá? Não deixa de ser uma casquinha. Essa estrutura aqui, que muitos acham que tá certo, que tá bonitinho, isso aqui é extremamente prejudicial. Por quê? Porque enquanto eu não tirar essa região aqui, eu não consigo tratar essa parte aqui de dentro, não consigo restabelecer esse tecido. Então, quando tiver essa casquinha dura, aqui por cima, tem que ser tirada. Porém, não pelo cuidador, e sim pelo enfermeiro ou pelo médico. O enfermeiro tem que ser especializado, tá? Em feridas. Então, eu posso tentar ter algumas atitudes domésticas aqui que vai ajudar a amolecer essa casquinha. Eu posso utilizar creme de papaina, eu posso utilizar colagenase para ir amolecendo, para tentar, através da fricção, tirar essa casquinha, porque essa casquinha ela tem que sair. Porque eu só vou tratar esta região aqui se não houver mais essa necrose de coagulação. Porque enquanto essa necrose de coagulação estiver aqui, isso aqui não vai se restabelecer. Normalmente, se for uma casca grossa, como vocês estão vendo aqui, somente o cirurgião. Esse idoso, ele vai para o hospital,
Ele vai passar por uma cirurgia, o cirurgião vai retirar com o bisturi essa parte aqui, vai limpar bem essa região do lado aqui, né? Vai tirar todo esse tecido morto aqui do lado, para que esta região fique exposta para que possa ser tratado. Isso se chama desbridamento, tá? De novo, isso aqui é a necrose de coagulação. Essa casquinha que é pequenininha por cima, às vezes esconde um buraco tunelizado por baixo, certo? Então, deixa eu ver o que mais. A avaliação profissional é essencial para determinar a extensão real da lesão e o tratamento adequado. Às vezes se faz o desbridamento aqui, tá? E aí que se vê a real extensão que está por baixo. E aí vai ser utilizado o curativo adequado, o tratamento adequado, vai ser utilizado antibiótico se essa lesão for infectada, porque é uma porta de entrada. Provavelmente esse idoso vai entrar com tratamento adequado, que quem vai decidir é o enfermeiro e o médico, tá? Vai ter que tomar antibiótico, vai ter que fazer mudança de decúbito, curativo específico, e vai demorar, dependendo da extensão dessa úlcera de pressão, pode levar meses para fechar, mas tem que ser cuidado. Se não for cuidado, não vai fechar e vai trazer infecção para o local. É importante, depois que essa casquinha sai, que essa parte é exposta aqui, que eu consigo tratar, eu vou avaliar sempre a secreção. A secreção que sai da úlcera de pressão, ela não pode ter cheiro, ela não pode ser esverdeada, ela não pode ser amarelada. Vai sair um líquidozinho? Vai, que é o exudato. Enquanto não tiver cheiro, não tiver pus, né, a gente consegue ir cuidando dela assim. A partir do momento que tiver um cheiro forte, tiver uma secreção esverdeada, amarelada, tem que passar por uma avaliação médica. Vai ter que tomar antibiótico, vai ter que tratar aí, conforme o que o médico e o que o enfermeiro vão decidir aqui. Não posso, sou enfermeira, não posso entrar em maiores detalhes, porque isso não é da competência do cuidador, tá? Mas aqui é um sinal de alerta, então te liga. Isso é extremamente importante, muito importante que tu cuide disso aqui. Apareceu isso aqui na úlcera de pressão, chama o médico, chama o enfermeiro, não pensa que tá bom, porque não tá, ok? Gente, essas imagens foram feitas pela IA. Não imagina que dificuldade que foi para conseguir fazer. Aí eu trouxe aqui, ó, isso aqui a gente acabou de falar, que é uma úlcera de pressão com necrose e coagulação. Isso aqui sim é a famosa escara seca, tá? Quais são as características? Ele é um tecido morto, é um tecido seco, ele é duro e ele é bem aderido. Ele tem aquela aparência de escara seca, preta ou marrom escura, ela é firme e seca, ela tem uma consistência seca, dura, aderida ao leito da lesão. Exudato aqui não tem, ele é fechado, ele tá bem fechado aqui, então é mínimo. O aspecto ao toque, seco e áspero, bem sequinho. As pessoas acham que é uma coisa boa e não é mesmo. Então não vai remover. Pode ser que o médico prescreva que tu utilize colagenase, papaina para tentar amolecer, se bem que a gente sabe que não vai amolecer. Isso aqui vai ter que evoluir para um desbridamento cirúrgico, não tem escapatória, tá? E aqui, meus amores, eu tenho a necrose de liquefação, a famosa escara úmida. Então, qual é a principal característica dela? Tecido morto, úmido, ele é amolecido e separado. Aqui tu até consegue, com uma fricção mecânica, tirar um pouquinho. Isso aqui, ele fica muito próximo de um processo infeccioso. Então, se tiver mais amarelado, mais esverdeado, com cheiro ruim, significa que essa úlcera de pressão aqui, ela tá na mesma situação que essa aqui, porém ela tá infectada, tá? Então, qual é a aparência? É um tecido amarelado, esverdeado ou marrom claro, úmido, com aspecto pastoso. Isso aqui ajuda bastante, colagenase ajuda bastante, a papaina ajuda bastante. Te informa lá com o teu enfermeiro, eu não posso te ensinar isso aqui, porque isso aqui é da competência do enfermeiro, ele que tem que explicar quais são os cuidados que tem que ser feito. A consistência é uma consistência mole e úmida, ela não é aderida, ela pode ser removida. Então, friccionando com uma gase aí a gente consegue ir tirando. Tá? Porque eu também, aqui eu não sei como é que tá a lesão aqui por baixo. Não sei como é que tá, se não tá tunelizado, entendeu? Aqui sim eu tenho exudato presente, geralmente moderado ou abundante, e o aspecto ele é úmido e macio. Também, requer limpeza adequada, tratamento específico, conforme a orientação do profissional. Importante, a avaliação correta do tipo de necrose é essencial para o cuidado adequado. Em caso de dúvida ou sinal de infecção, quais são? Vermelhidão, calor, inchaço, mau cheiro ou febre, procurar urgentemente um profissional de saúde, se bem que aqui não tem escapatória, tá? E essa necrose aqui, essa lesão por úlcera de pressão, ela não vai curar enquanto essa caca aqui
tiver aqui por cima, certo? Então, o médico, ele vai... Aqui também indica um desbridamento, com certeza. O enfermeiro vai avaliar, vai ver se consegue fazer o desbridamento, senão vai evoluir para um acompanhamento cirúrgico. Certo? Ufa, dito isso, vamos falar agora da melhor maneira de prevenir a úlcera de pressão. Qual é? A famosa boa e velha que nunca falha, mudança de decúbito. Gente, não tem outra coisa. A úlcera de pressão, ela é uma lesão tão grave, mas tão grave, e ela até pode ser prevenida com uma coisa tão simples como a mudança de decúbito. Então, se tu mudar esse idoso de posição de 2 em 2 horas, ele não vai desenvolver úlcera de pressão. E outra, se desenvolver, ele não vai curar se continuar pressionando a região, tá? Então, o que é mudança de decúbito? É a troca programada de posição do idoso para aliviar a pressão sobre determinadas áreas do corpo e restaurar a circulação sanguínea. Deve ser feito de quanto em quanto tempo? De 2 em 2 horas. Bota o relógio despertar. Faz a programação de mudança de decúbito. O que acontece quando eu faço a mudança de decúbito? Melhora a circulação, evita lesões, promove o conforto e reduz as dores. Amores da minha vida, presta atenção aqui, a prof vai falar de pertinho. Mudança de decúbito não significa que tu tá com o paciente assim, tu vai virar ele assim. Ou ele tá assim, tu vai virar assim. Não. Mudança de decúbito, qualquer mudança no ponto de apoio já faz a diferença. O paciente tem decúbito dorsal, ou seja, de barriga para cima. Se tu colocar aqui um travesseirinho e erguer um pouquinho, já é mudança de decúbito. Dali a 2 horas, ó, o ponto de apoio já muda. Dali a 2 horas, tu coloca outro travesseiro, ele já muda mais um pouquinho. Ponto de apoio já muda. Dali a 2 horas, outro travesseiro. Depois vai tirando o travesseiro e vai mudando este paciente. Não tem mistério. Não tem nada que impeça. As pessoas acham que mudar de decúbito é virar o idoso assim, virar assim. Não. Qualquer alteração, qualquer movimentação que tu faz. Por exemplo, tá dormindo de noite. Dormiu, formigou o pé. Às vezes, só mover o pé ou mexer a perna já melhora a circulação. Mesma coisa que é com o idoso. Então, não requer uma atenção absurda, sabe? Uma força extra-humana para fazer. Por isso que eu digo, como enfermeira, eu digo, lesão por pressão é descuido da enfermagem, é descuido do cuidador, tá? Porque como é que a gente previne uma lesão por pressão? Fazendo mudança de decúbito, hidratando a pele, estimulando a hidratação, com uma boa nutrição. Não adianta. No idoso, o cuidado ele é fundamental, ele é essencial, vai fazer toda a diferença, certo? Qual é a frequência recomendada? Já falei para vocês, pelo menos a cada 2 horas. A frequência ela pode variar conforme a condição clínica do idoso, siga sempre as orientações da equipe de saúde. Dorsal, decúbito direito, dorsal, decúbito esquerdo e vai fazendo aquelas alterações que eu falei. Vai colocando o colchinzinho, vai colocando o travesseirinho, vai tirando, que também já auxilia bastante, ok? Outra coisa, é importante dizer, olha aqui, ó, esqueci de te trazer. Olha como é importante colocar o travesseiro aqui entre os joelhos. Por que eu tenho uma protuberância óssea aqui e outra aqui? Deixa eu apagar para te ver bem. Ó, eu tenho uma protuberância óssea aqui e tenho outra protuberância óssea aqui. Então, se o idoso ele é muito emagrecido e gosta de ficar de lado, coloca um travesseiro entre os joelhos, tá? Então, aqui eu tenho decúbito dorsal, que significa que o dorso tá na cama, ele tá de barriga para cima, porque decúbito ventral é quando a barriga tá para baixo, decúbito dorsal, a barriga tá para cima. Então, deitado de barriga para cima, coloque a almofada sobre os calcanhares para evitar pressão. Decúbito lateral direito, deitado sobre o lado direito, apoiar as costas e colocar almofadas entre os joelhos. Decúbito lateral esquerdo, a mesma coisa, e posição semi-sentado, indicado, quando prescrito, a cabeceira não deve ultrapassar a 30 graus para evitar o deslizamento, ok? Uso de apoios e almofadas. As almofadas, elas são aliadas essenciais na prevenção de úlceras. Elas são, se elas forem utilizadas corretamente, elas vão redistribuir a pressão e vão manter o alinhamento do corpo. Onde é que a gente vai colocar a almofada? Entre os joelhos, evita a pressão entre os ossos em decúbito lateral, embaixo da panturrilha, vai elevar os calcanhares no colchão, protegendo de lesão. Atrás das costas, mantém o idoso estabilizado na posição lateral sem tensão muscular. E embaixo dos braços, reduz a pressão nos cotovelos e promove o conforto dos membros superiores. Então, cuidados diários para a prevenção.
Pele sempre limpa e seca. Se tu não trocar fralda e região sacra, entrar em contato com urina com fezes, vai irritar a pele, vai favorecer o surgimento da lesão da pressão, principalmente da região sacra. Como é que tu trata depois essa lesão da região sacra? Se o idoso continua usando fralda, como é que tu faz? Já pensou quanto mais difícil que fica? Tá? Então, pele limpa e seca é a melhor prevenção. Hidrata a pele, cuida a pele. Aí que sim tu pode usar o Dersane. Depois que tu desbridou, que essa lesão não está contaminada, tu vai utilizar o Dersane, o óleo de girassol, que eles são ótimos cicatrizantes aqui, tá? Boa alimentação, boa hidratação sempre é fundamental por questões óbvias. Troca de fralda sempre que necessário para evitar umidade prolongada sobre a pele. E observação diária. Aproveita o momento do banho, vai olhar, vai avaliar o dorso do paciente, vai olhar todas as regiões, principalmente das que têm a protuberância óssea, para ver se não tem risco aí de lesão por pressão. Quando é que a gente vai procurar ajuda profissional? O cuidador, ele não está sozinho. Ele tem o enfermeiro, ele tem a equipe de saúde, ele tem o médico. Então, perante qualquer de uma dessas situações, é essencial comunicar imediatamente a equipe de saúde responsável pelo idoso. Nunca tenta tratar feridas abertas sem orientação profissional. A intervenção precoce evita infecções graves e vai evitar a hospitalização. Porque às vezes o idoso debilitado com imunidade baixa, por uma lesão por pressão, que foi em decorrência de um mau cuidado, ainda vai para o hospital, o que ele encontra lá? Outros doentes, outras doenças, outras bactérias. Então, o desafio ainda é muito maior, ofertando um risco ainda muito maior para o idoso. Então, em que situações? Feridas abertas, mau cheiro é infecção. Corre, voa as tranças. Febre inexplicável, dor intensa, vermelhidão que não desaparece. Vai procurar o serviço de saúde, ok? Então, o que a gente viu hoje? A prof tá vermelha, aqui no sul tá frio. Então, o que a gente viu hoje? Úlcera por pressão, elas são preveníveis. Com atenção diárias, boas práticas, é possível evitar o aparecimento dessas lesões. Mudança de decúbito é essencial. Trocar a posição a cada 2 horas é uma das melhores medidas e mais eficazes para a prevenção. Nutrição, hidratação, higiene adequada da pele, proteção da pele. São cuidados simples do cotidiano que têm um impacto enorme na saúde cutânea do idoso. E cuidar da posição é cuidar da dignidade. Cada mudança de posição é um gesto de respeito, conforto e amor pelo idoso. Pequenas mudanças de posições podem evitar grandes sofrimentos. Certo, galerinha? Então, obrigado pela atenção de vocês. Por hoje nós terminamos aqui. Até a próxima aula. Beijo!